Shalom, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma noite de louvor ao Senhor Jesus em família. Eu creio que Deus tem um alimento para a nossa vida nessa noite. Quem crê assim? Abre a sua Bíblia, por favor, em Salmos capítulo 20. Se quiser ficar aqui, Jorge, por favor. Salmos capítulo 20, versículo 1. Quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós nos alegramos pela sua presença. Você está na casa do Pai, um lugar onde há liberdade para nós adorarmos a Deus. É um lugar para todos aqueles que querem ouvir uma direção do céu. Você veio para um lugar certo, amém? E eu creio que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações nessa noite. Salmos capítulo 20, versículo 1, está escrito assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém? Pode se assentar aplaudindo a Jesus por essa palavra poderosa. É uma palavra muito conhecida, uma palavra que nós já ouvimos muito, mas Deus ele sempre tem uma direção nova para a nossa vida. Eu não canso de dizer que todos os dias Deus tem algo novo para entregar, para derramar sobre nós. É necessário nós clamarmos por Ele, pela presença. Só é necessário nós chamarmos por Ele. Deus ele não faz nada na vida de ninguém se essa pessoa não chamar a sua atenção, não manifestar a sua fé naquilo que Ele pode fazer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Só que a Bíblia também fala em Hebreus que a fé também sem obras, ela é morta. Então nós temos que agir em fé e em obras, para que o Senhor manifeste a vontade dEle em nossa vida. Você crê que Deus existe, só que você crê também que Deus fala com você, através de homens de Deus, através de profetas. E é por isso que você veio aqui nesse culto, porque você crê e você também tem obras. Você vem à igreja para ouvir uma palavra do altar, aonde Deus ele quer direcionar a sua vida. Tem pessoas que creem em Deus, mas não quer vir para a igreja, não quer ir para o culto, não quer ir para a célula, não quer fazer nada para que Deus fale com ela. Na realidade, o Deus que ela crê é o seu próprio ventre, é aquilo que ela pensa, é o seu sentimento, é as suas emoções. Só que Deus não fala em nossas emoções, Deus fala em nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura aqueles que o buscam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. É nesse espírito que Deus, Ele fala conosco. Aleluia! É no espírito que Deus está nos alimentando, para que a gente possa fazer com que a nossa carne morra. Quando nós ouvimos a palavra, nós estamos matando a nossa carne. Nós estamos matando a nossa vontade e alimentando o nosso espírito. É muito simples, para que possamos entender aquilo que as pessoas desejam viver. Aquilo que o homem alimentar mais é o que vai se sobressair em sua vida. Pessoas que só alimentam a carne, os seus frutos serão frutos carnais, frutos da sua própria alma, da sua própria vontade. Mas aqueles que ouvem a palavra, que buscam a Deus, estão fortalecendo o seu espírito. E Deus está queimando a sua carne, então as suas atitudes, a sua vida será conduzido pelo Espírito de Deus. É por isso que nós ouvimos a palavra, nós temos o desejo de estar mais perto de Deus. Nós saímos de um culto, parece que nós estamos mais fortes para vencer o pecado, para poder vencer o mundo. É porque a nossa carne foi alimentada. Só que essa alimentação não pode ser só de domingo. Quem come aqui arroz e feijão só uma vez na semana? Ninguém. Todo mundo tem que comer todo dia, porque senão a gente vai ficar doente. O nosso organismo precisa de alimento, vitaminas, para poder se manter de pé. O nosso espírito é a mesma coisa. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa que só quer buscar a Deus no domingo e não faz mais nada no decorrer da semana é alguém que está morto espiritualmente. A alimentação espiritual tem que ser todos os dias. Pastor, não tenho tempo. Mentira. Pastor, eu canso de ler a Bíblia tem áudio, coloca o fone e vai trampando ouvindo a Bíblia. Durante o trajeto, ou de carro, ou de Uber, ou de ônibus, vai ouvindo uma palavra, você já vai se alimentando. E no decorrer que você vai se alimentando, quando você chegar no seu trabalho, aquele incircunciso que vai querer tirar a sua bênção, você já vai estar fortalecido no Espírito. E quando ele vir querer tirar a sua bênção, você vai falar para ele: fique em paz, eu estou orando pela sua vida. Eu te amo, eu vou te ajudar hoje no trabalho. Mas quem vive na carne, quando recebe algumas afrontas, vai querer pagar na mesma moeda. Vai querer pagar o mal com o mal. Mas quem vive no Espírito não paga o mal pelo mal, mas paga o mal pelo bem. Viver no Espírito é para quem tem coragem. E não é fácil, mas é possível. Eu luto todos os dias contra a minha vontade. É por isso que eu estou aqui no culto hoje, para matar o Joás, o velho Joás. Eu não estou aqui no culto por um ofício pastoral. Eu estou aqui no culto pela minha própria salvação, para que Deus me mantenha de pé até a volta dele. Se eu não fosse pastor, eu estaria aqui da mesma forma, porque eu entendo que se eu não se alimentar, eu vou morrer. E eu não quero o antigo Joás antes de Cristo mais. Eu quero que Cristo continue moldando o novo Joás. Eu não aceito aquilo que eu era sem Jesus mais. A minha vida era terrível. Não tinha sonhos, não tinha projetos, vivia cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, não tinha identidade, comprava as coisas para chamar a atenção das pessoas, para querer ser quem eu não era. Mas quando eu encontrei a Cristo, eu entendi que importa o que Ele pense de mim, não aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. O que importa é que a palavra fala sobre mim, quem eu sou, quem Jesus é, para onde eu irei, isso que importa. Quem confia no Senhor, a Bíblia diz que são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem
confia em Deus, não importa o que as notícias, os jornais estão dizendo, o que a economia está dizendo, o que o nosso salário está dizendo. Quem confia no Senhor nunca é abalado. É sobre isso que eu quero falar hoje. Confiança em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. É interessante que o Mateus pregou tudo sobre o que eu iria falar hoje. Na realidade não foi o Mateus, foi o próprio Espírito Santo, que já veio preparando o caminho naquilo que Deus iria continuar falando em nossos corações. E eu fui buscar no dicionário o que significa confiança. Confiança é credibilidade a respeito de alguém. É acreditar e colocar a confiança em alguém que não vai falhar. Isso é ter confiança. Aleluia! O mundo que nós vivemos, nós temos que confiar nas pessoas. Se você trabalha numa empresa, você está confiando que essa empresa, depois dos 30 dias, vai pagar o seu salário. Aleluia! Quando você casa com alguém, você está confiando que essa pessoa, o seu cônjuge, vai ser fiel a você até a morte. Porque é isso que o pastor ou o padre diz lá quando casa. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Isso é confiança. Só que as confianças que envolvem pessoas, que envolvem homem, que envolvem circunstâncias terrenas, no trajeto da vida, pode acontecer que dê errado. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Pessoas mudam, pessoas falham, nós falhamos. Aleluia! Marca com a pessoa, vamos sair 8 horas. A pessoa manda mensagem 9 horas e diz, eu não posso ir mais. É uma pessoa que não pode confiar. Porque essa pessoa não avisou 24 horas antes, dizendo que não iria, para poder preparar outra, para poder se preparar para chamar outra pessoa para exercer um serviço ou algum compromisso. E hoje em dia está difícil de confiar nas pessoas. Está difícil de confiar no ser humano. Mas isso acontece. Mas a confiança que há em Deus, que nós depositarmos em Deus, Deus ele não falha. Deus ele não erra. Deus, quando ele fala alguma coisa, quando ele diz que vai fazer, ele não volta atrás com a sua palavra. Ele mesmo diz, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Talvez falaria eu e não cumpriria. Deus ele não mente, Deus ele não falha. Um dos seus atributos é a verdade, é a sua justiça. Ele não falha, ele não erra. O salmista Davi sabia muito bem sobre isso. E ele aprendeu, e ele decidiu confiar em Deus. E por isso que, quando ele ia para a guerra, ele dizia, o meu inimigo coloca confiança na quantidade de cavaleiros, de soldados, de cavalos, de carros. Eles estão confiando na força deles. Mas eu vou para a guerra, e a minha força e a minha confiança está no meu Deus, está no meu Senhor. Nós vivemos muita guerra, nós vivemos muita batalha, e nós não podemos ir para essas batalhas confiando na força do nosso braço, confiando na força do nosso entendimento. Em Salmos capítulo 37, versículo 5 diz que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Em Provérbios capítulo 5, versículo 3, diz que nós temos que confiar em Deus com todo o nosso coração, e não se apoiar em nosso entendimento.
em nossa humanidade. Porque o ser humano, ele é limitado. O ser humano, ele tem limites. O ser humano, ele é pó. Ele é fraco. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Alguém que confia a oração dele, a oração dela: Senhor, se o Senhor não estiver, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não irei. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. Davi foi um homem que foi ungido por Deus e escolhido para ser um rei de uma nação. Depois que ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. Essa unção começou a mover a vida de Davi. E essa unção foi para que Davi saísse vitorioso em tudo que ele fizesse, para que Deus pudesse trazer paz e justiça para Israel. E Davi era apenas um garoto, era apenas um menino quando Deus o escolheu. Mas a unção e o poder que estava sobre ele era algo que iria sobressair em todas as adversidades que poderia vir à frente dele. Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparecer um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe uns golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, disse a Davi e Saul: vá, que o Senhor esteja com você. Como já foi dito aqui, Davi foi levar ali uma marmita para os seus irmãos que estavam na guerra, e se levanta um filisteu incircunciso, que estava afrontando o povo de Deus. Na realidade era uma guerra, uma luta espiritual, e o desafio desse Golias, desse povo filisteu, era que aqueles que perdessem a batalha, iria servir ao seu Deus. Se Israel perdesse a batalha, eles iam adorar os deuses dos filisteus. Era uma luta espiritual. E se os filisteus perdessem, eles teriam que declarar que só o Deus de Israel era o Senhor, era o Deus verdadeiro. E guerras espirituais não se vence pelas forças naturais. Não se vence com armas naturais. É por isso que tem muito milionário, muita gente que tem muito dinheiro, e tem coisas que o dinheiro dele não pode comprar, não pode pagar, que é a sua libertação, que é a libertação do seu casamento, das suas emoções, da sua depressão, da sua angústia, da sua tristeza. Talvez tem pessoas que têm muito dinheiro, mas seus filhos estão nas drogas, estão na prostituição, estão nos vícios, estão na imoralidade sexual. São guerras espirituais, porque se fosse natural, o dinheiro dessa pessoa resolveria esse problema. O problema daquele Golias não era para pessoas que estavam revestidas do natural, não era para pessoas que estavam com armas dessa terra, era para alguém que estava revestido de uma unção, de uma glória do alto e de um espírito diferente.
E dia e noite, o filisteu Golias amedrontava o povo de Deus. E ninguém dizia: eu vou lutar contra esse gigante. Eles se amedrontavam, porque esqueceram ao Deus que eles serviam. Aquele exército estava indo para a batalha para agradar a Saul, e vivendo por Saul. Porque se o exército entendesse que a batalha não era deles, era de Deus, eles teriam levantado as mãos e falado: nós vamos. Porque não é por Saul, não é por Israel, mas pela menção do nosso Deus. Dia e noite ele afrontava. Talvez tem pessoas que veio nesse culto hoje, e existe alguns Golias na sua vida, que tem te afrontado há anos, trazendo medo, trazendo desespero, trazendo angústia, trazendo solidão, trazendo infelicidade. Quando a pessoa vive sem Deus, ela é alvo fácil para o inimigo se apoderar da mente, das emoções, dos sonhos, das realizações, e a pessoa começa a viver uma outra conduta, aquela que Deus não quer para a vida dele, ou para a vida dela. É porque o filisteu se levantou, é porque as circunstâncias se levantaram. De repente chega um homem, um jovem chamado Davi, ele começa a ver aquele alvoroço e começa a... O que está acontecendo? O que está acontecendo diante dessa multidão? É porque tem um gigante aí, que se levantou afrontando o povo de Deus. E Davi, ele fala: quem é esse Golias? Quem é esse incircunciso? Esse homem que não tem aliança com Deus verdadeiro, esse homem que não tem compromisso com Deus, e afrontando o exército do Deus mais poderoso que existe, o único Deus e Senhor. Eu vou lutar contra ele. Eu vou diante desse Golias. E Saul tentou colocar suas armaduras em Davi, e as armaduras de Saul não serviu em Davi. Não era a sua medida. 2 Samuel capítulo 17, 43 e 51, vamos ler. 2 Samuel 17, 43. Ó que Golias disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi já tinha experiências de vitória, através da unção, através da confiança que ele tinha em Deus. Ele disse para Saul: Saul, um dia eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso, veio um leão e eu acabei com eles. Deus me concedeu a vitória.
Eles não mexeram nas minhas ovelhas. E dessa mesma forma, Deus me entregará nas minhas mãos esses filisteus. Sabe o que Deus me ministrou? Que Deus, Ele quer nos levar a ser vitoriosos em guerras, em batalhas, ao qual ninguém está nos vendo, ao qual não existe plateia. São experiências de relacionamento, de confiança que nós temos para com Deus. Deus, Ele primeiro nos traz experiência na intimidade, em nosso cotidiano, livramentos em nossa vida. Ele nos capacita primeiro no secreto. Davi primeiro teria que entender e saber que Deus estava com ele quando ninguém estava vendo. Aleluia! Em primeiro lugar, não podemos querer buscar a Deus e servir a Deus somente para agradar as pessoas, para que as pessoas vejam que a nossa vida mudou. Temos que agradar a Deus simplesmente porque nós o amamos. E nós estamos mudando para Ele, para agradar o coração dEle. Tem pessoas que estão em alguns relacionamentos, aí a mulher muda, aí o homem quer vir para a igreja também, só que ele não quer mudar pelo seu próprio bem ou para agradar a Deus. Ele quer fingir uma mudança artificial, só para agradar a esposa por alguns dias, por alguns momentos, para ganhar a confiança das pessoas, ou buscando alguma coisa em troca. Não, nós temos que mudar pela nossa própria salvação, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio relacionamento com o nosso Deus. O maior testemunho que nós carregamos é as experiências que só nós e Deus sabemos. O nosso tempo é a nossa vida com Ele, em nosso cotidiano. Davi, para que ele pudesse vencer publicamente, primeiro ele venceu sem ninguém estivesse vendo ele. Aleluia. Naamã, ele só era vencedor diante das pessoas, mas na sua casa e no seu individual, ele era leproso. Tem pessoas que vencem do lado de fora, sabe vender, sabe ganhar dinheiro, conversa com todo mundo, está ao redor de todo mundo e todo mundo vê essa pessoa e pensa que ela é feliz pelo aquilo que ela mostra diante das pessoas. Mas quando chega em casa, no seu individual, não existe alegria, não existe verdade, porque precisa vencer primeiro os gigantes que estão dentro da casa, que estão dentro de si. O maior gigante que existe é o gigante chamado pecado, que o homem por si só não consegue vencer. Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele diz: esse que eu vejo aí, o Cordeiro de Deus que veio para vencer o gigante do pecado. O gigante do pecado não dá para nós vencermos sozinhos. Nós precisamos confiar e depender de Deus, que através da presença do Espírito Santo, através da palavra, através do nosso relacionamento com Ele, nós conseguimos sim fazer a diferença nesse mundo e agradar a Deus com a nossa vida. Davi, ele foi diante do gigante e falou: você vem com lança, você vem com a sua estatura, você vem com as suas palavras, querendo colocar desânimo no meu coração, mas eu vou na força do meu Deus, eu vou na força do meu Senhor. Porque Davi confiava em Deus, ele não olhava para os desafios, ele não olhava para as circunstâncias, os olhos dele estavam fitos no Senhor. E quem olha para Deus, não existe circunstâncias que vai parar essa pessoa, não existe barreiras, não existe gigante que vai parar com essa pessoa, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe para esse culto nessa noite para dizer: meu filho, esse gigante não é você que vai lutar, é eu que vou lutar por você. Não é você que vai vencer, é eu que vou te dar a vitória. Porque eu sou o seu Deus, eu sou a sua força. E sem mim você nada pode fazer. Um dia tinha um gigante na minha vida que se chamava bebida, cachaça, drogas. E eu tentava parar. Quem vive no mundo, algum momento tenta parar de alguma forma. Quando o Edgar foi para a presença de Deus através de alguém, que foi a pastora Jennifer, eu falei para ele: apresenta uma irmãzinha no culto também para mim. Porque quem sabe assim eu conhecer alguém da igreja, eu mudo. Relacionamento não muda a vida de ninguém. Emprego não muda a vida de ninguém. Aumento de salário não muda a vida de ninguém. Quem muda a nossa vida é a presença de Deus, é Jesus. Só Ele nos completa, só Ele nos transforma, só Ele nos liberta. Ele mesmo disse em João 8,36: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade liberta, essa verdade nos transforma. Aquela mulher samaritana, vários relacionamentos emocionais, e Jesus falou da vida dela. Depois assim ela creu que era Jesus. Pessoas que buscam em relacionamentos alegria, para suprir a solidão. Tem pessoas que não conseguem ficar só. Precisa estar com um amigo ou com alguém, assistir um filme com alguém, ir no shopping com alguém. São pessoas que se sentem sozinhas, vazias, e sempre tem que chamar alguém para preencher isso. Quem tem o Espírito Santo nunca mais se sente sozinho, nunca mais se sente vazio. A melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida é convidar o Espírito Santo, é chamar Ele e passar a viver uma vida confiando nele. Confiança em Deus. Eu falei: Senhor, o que é confiar em Ti? Me ensina, eu preciso aprender, eu tenho muito que aprender. Às vezes as pessoas pensam que os pastores que estão aqui ministrando, eles são um anjo e são melhor do que alguém. Nós somos melhor do que ninguém. Somos dependentes, igual todo mundo, da graça e da misericórdia do Senhor. Me ensina, Senhor, a confiar. E o que é confiar, Deus? E eu perguntei hoje mesmo: Deus, confiar é orar? Ele falou: também, Joás. Deus, confiar é te adorar? Também, Joás. Senhor, mas por que também? O que é confiar em Ti? Principalmente, o que é isso, Senhor? Ele falou: Joás, os que confiam em mim são aqueles que me obedecem, são aqueles que ouvem a minha palavra, guardam em seu coração e a pratica. Esse é o sinal, o mover, o comportamento de alguém que confia em mim. Porque tem pessoas que adoram, só que não confia, não obedece, nem aquilo que está adorando. Tem pessoas que oram todos os dias antes de dormir. Às vezes a gente chama as pessoas para ir para a igreja. Eu não vou, eu já oro todo dia, eu não preciso. Eu já tenho Deus no meu coração. Mas os seus comportamentos, a sua vida, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com luz. A pessoa está nas trevas e está falando: Deus está no meu coração. Se Deus estiver no nosso coração, os nossos frutos vão ser frutos de Deus, vão ser frutos de justiça, vão ser frutos de luz. É aquela coisa: Deus, abençoa o meu rolê.
O cara deixou a mulher sozinha em casa, a mulher nem sabe para onde ele está indo. Está saindo com os amigos e no carro dele está lá: Deus abençoa o meu rolê. Nesse rolê Deus não está. A pessoa vai sair, maquina um assalto, um 5-7. E tem uns que faz até oração: Deus me guarda nesse trabalho. Não, Deus não está nisso. Dinheiros ilícito, trabalho ilícito, vendendo coisas que levam à destruição a outras pessoas. Ah, mas eu estou trabalhando, eu tenho que pagar minhas contas. Deus não vai pagar minhas contas. Se o diabo te dá dinheiro, imagine o nosso Deus, que é todo poderoso. Se até o diabo dá dinheiro para as pessoas, que ele é muito fraco diante de Deus, imagine quem quer viver em injustiça, em infidelidade. Será que Deus vai deixar essa pessoa passar fome? Tem pessoas que não querem deixar de ter dinheiro ilícito, porque tem medo de não ter mais carrão, de não ter mais roupa, de não ter mais vida boa, de não ir mais para a praia. É melhor estar no deserto com Deus do que estar vivendo cheio de dinheiro com o diabo na cacunda, irmão. É melhor um pouco com Deus do que o muito com o diabo. Eu já orei e já disse: Deus, se um dia for para o Senhor me dar muito, e se o Senhor souber que isso vai me tirar de Ti, então não me dá, Senhor. Deixa só no nível que o meu coração vai ter um compromisso contigo. Tem muitas pessoas que Deus não vai dar muito, evangelista Lucas, até a volta dele. E lá na eternidade você vai agradecer a Deus, e Deus vai te explicar. Deus vai te dizer porque Ele não te deu muito, porque a sua vida só foi uma prova. Mas na prova você estava no culto, mas na prova você estava na célula, mas na prova você estava em Deus. Porque tem pessoas, se trocar de carro, não vem mais para o culto. Se Deus começar a abençoar, não, essa igreja já não é mais para mim. Estão roubando o meu dízimo. Porque a pessoa, quando estava dizimando R$10 e 100, estava tudo bem. Agora está dizimando 3 mil, 2 mil, aí já está pensando que o pastor vai roubar o dinheiro dele. Nós não precisamos de R$1.000 aqui não, R$3.000 não. O que nós precisamos é da presença do Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E confiar é obedecer a sua palavra. Deus me respondeu: é aqueles que obedecem. E aqueles que obedecem vencem gigantes. Desfruta de milagres. Quem confia vive em milagres. Vive provisões extraordinárias. Deus, Ele abre o mar vermelho. Deus, Ele abre o Jordão. Deus, Ele faz coisas poderosas para quem confia nele. E confiança está atrelada em obediência. Aleluia. Josué capítulo 3, versículo 1, eu vou te provar isso. Como a hora passa aqui, meu Deus. Josué 3:1. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes e levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Deus removeu uma geração que não confiava e levantou uma geração que confiava nele. Uma geração de Josué e Calebe, que estavam convictos que iam entrar na terra prometida, independente de Jericó, independente de Jordão. Eles estavam diante do Jordão,
E para poder entrar na terra e possuir a terra, era necessário passar pelo Jordão. Eles só poderiam passar se fosse em terra seca. Então eles teriam que confiar plenamente no Senhor. Só que Josué não esqueceu que isso já aconteceu com Moisés, quando eles estavam em Pi-Hairote. Porque o Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E diante do Jordão, Josué pensou com certeza e disse: se Deus falou que estava com Moisés, agora está comigo, se ele abriu o mar vermelho com Moisés, o Jordão também vai se abrir conosco. Só que ele disse para o povo: deixa os sacerdotes ir primeiro, deixa a presença ir primeiro, nós vamos seguindo. E outra coisa, vamos confiar. E não só confiar, vamos se santificar. Porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo. Quem confia, obedece. E quem obedece, vive maravilhas. Sem obediência não há lugar a promessas concluídas, promessas alcançadas que Deus prometeu. Só vive promessas quem confia e é obediente. As promessas estão atreladas a uma condição, e a condição é a obediência. Pessoas não vivem promessas que Deus promete se viver a sua vida do jeito que quer. Tem que estar respaldado de obediência. Aí não há Jordão, não há mar vermelho, não há muralha de Jericó, não há filisteu nenhum que vai impedir de Deus fazer. Quem impede as pessoas de não receber o que Deus tem, não é o diabo, não é o inimigo, é as próprias escolhas, é as próprias decisões. É muito fácil a gente tomar as decisões erradas, e a gente pôr a culpa no pastor, na célula, na igreja, e principalmente no diabo. Até o diabo está lá e fica dizendo: eu não fiz nada. Foi ele mesmo que se enfiou nessa. É simples. Joás, o que eu preciso para poder viver o que Deus tem para a minha vida? Ouvir, obedecer e permanecer. Joás, mas eu não falo em línguas. Você vai alcançar promessa sem falar em línguas. Falar em línguas não traz salvação para ninguém. Os dons não salvam ninguém, é para edificação do corpo. O que salva é a permanência em obediência. Tem muita gente que tem um dom, mas não obedece a Deus. É por isso que aqueles que têm um dom e pregou e falou e profetizou, Deus vai falar: para trás de mim, que eu não conheço você. Então não se preocupe com os dons, se preocupe em obedecer. Porque pessoas querem seguir líderes, não é líderes que têm dons, é líderes que são obedientes e têm uma vida com Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5, versículo 1. Já estou caminhando para o fim. Lucas capítulo 5, versículo 1. Jesus, ele ensinou em diversas passagens, enquanto ele estava aqui na terra, aos discípulos a confiar nele, a confiar em Deus. E essa passagem é uma delas. E eu preciso falar sobre Cristo. Mas o Deus de Davi é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Eles são o mesmo, aleluia. Eles são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dos barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra
eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do barco, para que fossem ajudá-los. E foram encher ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Aleluia! Pedro aqui, ele toma uma atitude de confiança, e não só confiança, de obediência, porque ele ouviu a palavra e se moveu através dessa palavra. Ele teve um dia frustrante, ele não pegou nada deu certo nesse dia para ele. Já tinham guardado as redes, já estava se preparando para poder ir para suas casas. E Jesus, ele tem um tempo para poder agir. Primeiro Jesus pregou a palavra, e depois de pregar a palavra, chamou Pedro e falou: Pedro, pega o barco de novo, as suas redes, e vai para um lugar mais fundo. E Pedro ainda, por um momento, disse para Cristo: Senhor, nós já pescamos, nós já tentamos, e nada aconteceu. Mas Pedro sabia quem era que estava falando, e ele disse: porque é o Senhor que está pedindo, é o Senhor que está falando. Deus, ele sempre tem razão. Não dá para discordar daquilo que Deus fala, porque Ele é o mais poderoso e o mais sábio de todos. Diante de Deus, se você ouvir algo que é do Joás, ou de alguém que está aqui, conhecimento nosso, você pode até procurar outros conhecimentos e decidir sobre o que eu estou falando. Só quando assim diz o Senhor, não pode ter questionamentos. Não existe, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Com Deus não existe o será. Com Deus não existe dúvida. Ele falou, está falado, vai dar certo. É o Senhor que está falando, eu vou de novo. Se fosse os outros discípulos, eu não ia. Porque às vezes eles não sabem o que falam. Mas se a palavra veio de ti, eu vou lançar de novo. E quando ele obedece essa palavra, ele tem a maior pescaria de toda a sua vida. Porque ele creu, ele confiou e obedeceu. Quando nós cremos, quando nós confiamos e obedecemos, coisas poderosas acontecem. Aleluia. Eles pescaram tanto, que se eles não compartilhassem o que eles tinham, eles iriam afundar. Deus está dizendo que ainda nesse ano de 2025, aqueles que crêem e confiam e obedecem, vão ser tão abençoados, que você não vai conseguir desfrutar das bênçãos sozinho. Você vai ter que transferir essa bênção mais para pelo menos uns 10 aqui dessa casa, para pelo menos uns 10 da sua família. A vitória vai ser tão grande que esse desfruto não vai ser somente para você, vai ser para os seus vizinhos, vai ser para os seus irmãos, porque o que Deus faz em nossa vida é um transbordar de bênçãos. O Pai é nosso, o pão é nosso. Tudo que Deus faz não é somente para nós, é para os outros. É sempre para abençoar alguém. É sempre para compartilhar na vida de alguém. Quem confia, ama. E quem ama, obedece. Um dia ele acordou Abraão e falou: Abraão, eu já te abençoei. Você saiu da sua casa, da sua tenda. Eu já te dei um milagre. Eu já cumpri a promessa. Mas agora eu quero te levar a outro nível. Eu quero de volta o que eu te dei. Eu quero o seu filho, Abraão, em sacrifício, em holocausto. É outro nível de confiança e de sacrifício. Abraão, acorda Isaque e leva ele para o monte, porque a oferta hoje vai ser ele. Abraão não acordou nem sua mulher, porque se acorda ela não ia deixar. Eu tenho uma certeza.
Ei, mulher, você que é mãe, se Deus falou com o seu esposo e falou, o sacrifício vai ser seu filho, você não vai falar que foi Deus, você vai falar que foi o diabo. Você é louco. Foi Deus ou foi o diabo que falou com você? Abraão nem acordou, deixou ela lá de boa. Só pegou o jumento, cutelo, a lenha, alguns servos. E no caminho o filho questiona e diz, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha. Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão falou, meu filho, Deus proverá. Abraão sabia ouvir a voz de Deus e confiava. Por mais que pudesse ser uma loucura, Abraão sabia que Deus ia prover um cordeiro no lugar do seu filho. Porque Deus queria ver se realmente ele o amava. E quando ele vai sacrificar Isaque, o anjo do Senhor aparece e grita, Abraão, não sacrifique Isaque, porque agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você confia em mim. E depois do sacrifício, apareceu o cordeiro, ele sacrifica. Depois Deus começa a lembrar de todas as promessas, daquilo que Deus ainda iria fazer. O que é que Deus está te pedindo para sacrificar? Para você abrir mão. Para você declarar o seu amor por Ele. O que é que Deus está pedindo? Que Deus está pedindo para você sacrificar, para você permanecer fazendo a vontade dEle. E tudo que Deus pede para nós não sacrificarmos e deixarmos e abrir mão, não é para o bem de Deus, é para o nosso próprio bem. Quando Deus fala sobre santidade e sobre renúncia, Ele não está sendo um pai mau, Ele está sendo um pai bom. Porque uma pessoa que vive uma vida sem renúncia, uma vida no mundo fazendo a sua própria vontade, tem sequelas. E tem algumas colheitas que são colheitas dolorosas. Quando a mãe ou um pai fala para o filho, não vai com esse amigo, ele não faz bem para você. Não sai, fica em casa, coloca uma blusa, está frio. Mas muitos filhos sem o conhecimento e na sua ignorância, velho, você não sabe nem o que fala. Você não sabe nem que é um iPhone. Mas é conselhos que vai fazer o filho não ter consequências dolorosas. O homem, na sua carnalidade, não gosta de ouvir conselhos. Tem pessoas que vêm com um culto como esse, e quando vem uma palavra de cajado, aqueles que não gostam de receber conselhos, começam a dizer, essa igreja não é para mim. Quem é esse pastor para falar assim comigo? Esse pastor está me acusando. Não me julgueis, é a turma de não me julgueis. São pessoas que só querem ir para as igrejas que falam o que ela quer ouvir. O que satisfaz as suas emoções, o que satisfaz a sua alma. Um culto de adoração em uma igreja verdadeira é um lugar que está pregando aquilo que nós não queremos ouvir. Aquilo que mexe com as nossas emoções, com o nosso interior. Aquilo que mexe com a nossa vida. Porque talvez na sua infância o seu pai não teve coragem de falar. A sua mãe não teve coragem de falar. Mas Deus, Ele fala. Doa a quem doer, mas é para curar, é para restaurar. Porque o que liberta não é aquilo que a gente quer ouvir, é aquilo que Deus quer falar. E a libertação é a verdade. Para de querer ouvir os seus amigos do futebol, os seus amigos do trabalho, e ouça a sua esposa, e ouça a sua mulher, mulher sábia que edifica o lar. Porque a gente gosta de ouvir pessoas que concordam com a vida errada que a gente leva. Mas ouvir pessoas que querem falar a verdade é difícil. Mas quando a gente dá crédito a isso, a nossa mentalidade muda. O nosso interior é transformado. Quando a gente vem para um culto como esse, a palavra não é para quem ficou em casa. A palavra é para quem veio.
Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. Lucas capítulo 23, versículo 39, eu encerro por aqui. Lucas capítulo 23, versículo 39. Davi, ele confiava em Deus. Ele era um homem que agradava ao Senhor e que tinha um segundo coração. Só que também a Bíblia não escondeu o seu pecado e a atitude errada que ele levou. Mas Davi não recebeu só o profeta para ungir a cabeça dele e falar que ele seria rei. Ele recebeu um profeta para também cortar o seu prepúcio e para apontar o seu pecado. Tem pessoas que só querem receber profeta para receber palavra de bênção, mas profeta para poder falar palavra de renúncia, as pessoas não querem. Procura outra igreja que só fala sobre vassoura que vai varrer os pecados, que só fala de lencinhos ungidos, só de porta da vitória, de porta da bênção. Não, aqui não existe esse tipo de profeta. Aqui não existe patetas. Aqui existem profetas que não quer arrancar dinheiro das pessoas, mas quer arrancar o mundo das pessoas, mas que quer arrancar a iniquidade, quer arrancar aquilo que o Egito colocou sobre a vida das pessoas. E isso só vai fazer com a palavra da verdade sendo ministrada. Ele recebeu o profeta, e o profeta falou: você matou, você tirou. Existe um homem que roubou de algo que um pobre tinha, a única coisa que ele tinha. E o profeta disse: Davi, o que vamos fazer com essa pessoa? E Davi falou: vamos matar ele. E Natan disse: Davi, esse homem é você, Davi. Você agiu com suicídio, você agiu com adultério, você pegou a mulher do seu soldado, Davi. Você que errou. Natan poderia ser morto por causa disso, porque João Batista foi. Ele virou para Herodes e disse: Herodes, a mulher que você está não é sua, rapaz, é do seu irmão. E essa mensagem custou a cabeça dele. Mas profeta que não quer ganhar dinheiro das pessoas, só quer falar o que Deus manda, não está nem aí para as consequências. Só que Davi, ele se arrependeu. Ele falou: realmente, foi isso que eu fiz. Ele saiu do trono, saiu do palácio, se vestiu de cinzas, de saco, se humilhou e foi orar para Deus e disse: Senhor, eu reconheço a minha transgressão, eu reconheço a minha iniquidade, e por favor, não retira de mim a tua presença. Estava a ponto de perder o que ele tinha de mais valioso, que não eram as suas concubinas, não era o seu palácio, não era o seu trono, era a presença. Ele falou: Deus, pode dar o trono para outro, pode dar o reinado para outro, mas por favor, só não tira a sua presença da minha vida. Deus perdoou o seu pecado, mas as consequências veio. Deus sempre vai perdoar os pecados das pessoas, enquanto a vida há esperança, mas a consequência Ele não vai tirar. Pastor, qual foi a consequência de Davi ter pecado? Um dos seus filhos abusou da sua própria irmã. A espada não se apartou da casa dele. Um dos seus filhos queria roubar o seu trono e lutar contra o seu próprio pai. Um dos seus filhos queria matar o seu próprio irmão. Talvez se ele soubesse das consequências, ele nunca teria decidido em cair com Betseba. Tem pessoas que falam: eu vou esperar mais um pouco, quando eu tiver mais velho, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Você está pronto para as consequências, nesse intervalo que você vai esperar ficar mais velho?
E se você morrer? Joás, misericórdia, eu vim para o culto, você falar que eu vou morrer? Todo mundo sabe disso. Nasceu, vai saber que vai morrer. Viver sem Jesus, a pessoa pode até viver, mas difícil é morrer sem Ele, porque não vai para o céu não, é inferno direto, porque Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia não diz que a IAP, a religião evangélica é o caminho, a católica, a budista, o espiritismo, o kardecista, não! A Bíblia diz, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é sobre religião. Não é sobre religião. Porque tem pessoas que querem escolher e se esconder em outras religiões, porque aquela religião não prega contra o seu pecado. Porque as pessoas muitas vezes não querem Jesus, porque Jesus disse, aquele que quer ficar comigo, vai precisar negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. As outras religiões não, só vêm para poder fazer alguma coisinha. Toda religião tem Deus, Deus é igual, não. O que foi entregue na cruz foi um cordeiro, não foi uma galinha. A nossa sorte não está em um pedaço de alho, não está numa nota de dólar. Ninguém precisa ler a nossa mão, nós temos que ler, é a palavra. Nós não precisamos ver um pedaço de madeira. Jesus não está mais no madeiro, Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Nós não adoramos um Deus que está morto, nós adoramos um Deus vivo. Não, 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 não. Eu posso continuar ou não? Não, não, não. O Jesus que nós adoramos não é aquele só do 25 de dezembro. Não é aquele Jesus que pensa que é o Papai Noel. Não é o Jesus coelhinho da Páscoa. Não, não. Não é esses. O Jesus que nós adoramos é de janeiro a janeiro. Não é só em épocas comemorativas que a religião implantou. O negócio ficou sério. Se você casou, você vai querer estar com a sua esposa só uma vez por ano? E os outros dias e meses, ela faz o que ela quiser da vida dela? Não, quem casa está com a mulher todo dia, vê a mulher todo dia, se sacrifica todo dia. Jesus é o nosso noivo, nós somos a noiva. Nós estamos em relacionamento sério com Ele. Deus não aceita traição. Deus não aceita adultério no relacionamento. Deus vem buscar uma igreja santa. Deus vem buscar uma noiva santa, uma noiva fiel. Não, não, não. Deus não divide a casa, a glória dele com ninguém. Uma hora na igreja, uma hora no mundo. Uma hora com Deus, uma hora com o diabo. Não, não. Deus não mora em casa alugada, irmão. Ele comprou a nossa vida pelo sangue. Ele comprou a nossa casa. Em Lucas 23:39, fala de duas pessoas que foram crucificados juntos com Jesus na cruz. Jesus se entregou por nós para pagar o preço da nossa salvação. Estava escrito isso desde a eternidade. E esses dois homens são duas atitudes de homens pecadores. Esses homens estavam lá pelos atos que eles fizeram, levou eles à cruz, porque era só ladrão, pessoas que fizeram coisas terríveis, que morria a morte de cruz. E Jesus estava lá, sendo santo. E o que ele estava fazendo lá? Por mim e por você. Um dos ladrões confiava em Jesus somente para sair da condição que ele estava carnal e física.
só confiava em Jesus pelas coisas terrenas, para Deus fazer alguma coisa, como se Deus fosse obrigado a fazer o que Ele quer. Tem pessoas que vêm para a igreja, precisa se arrepender, mudar de vida, ainda se acha obrigado de Deus abrir uma porta de emprego, de Deus dar um casamento, de Deus dar um carro. Vai se converter primeiro. Se você é Jesus, então me tira dessa cruz. Eu quero voltar a viver de novo. Só queria confiar em Deus para ganhar coisas. E o outro, do lado esquerdo, era o espiritual. Era o que se arrependeu. Ele disse: você não sabe o que está dizendo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Foi os nossos atos que nos trouxe para a cruz. Mas ele não merecia estar aqui. Ele não merecia estar aqui. E ele falou: Senhor, lembra de mim. Ele estava dizendo: eu não quero mais essa vida que eu levava. Eu quero o Senhor para ir para a eternidade. É o meu último suspiro, é minha última oportunidade. Eu não posso pensar mais na terra. Eu preciso confiar em Cristo para ser salvo. Lembra de mim, Jesus, quando entrares no paraíso. Jesus olhou para ele e falou: filho, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Confiar em Deus no sufoco e para resolver algum problema terreno é muito fácil, muita gente faz isso. Mas confiar em Deus para esperar a salvação que Cristo prometeu e a volta dele são para poucos. E esperar em obediência. A maior confiança que eu e você possa ter é esperar em Cristo para a eternidade e para a salvação. Para quando a trombeta tocar, nós possamos estar com as lamparinas acesas. E eu confio que em breve Ele voltará. E não tardará. E eu sou uma dessas pessoas que vai subir junto com Ele. Cadê as outras? Esse é o meu anelo, esse é a minha busca. Esse é o meu anseio, é se preparar para estar com Ele. Porque conquistar as coisas terrenas, qualquer ateu, qualquer pessoa que nunca buscou a Deus, está conquistando. Mas para confiar e crer na Bíblia, para a salvação, é poucos. Se coloque de pé, por favor. Primeira Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a nossa confiança... Joás, eu não posso orar então para Deus realizar os sonhos dele para a minha vida? Os meus sonhos, é claro que pode. Mas Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a transformação, a salvação, a mudança de vida que a palavra promove, a fé. E as demais coisas serão acrescentadas. O inimigo coloca as pessoas nas preocupações, nas aflições desse mundo. E a pessoa até se esquece de se arrepender, de mudar os seus comportamentos, porque só está pensando em coisas, só está pensando em ganhos, só está pensando em riquezas, só está pensando em conquistas, em salários. Não estamos aqui pelas coisas terrenas. Estamos aqui pela eternidade. Tem alguém que está aqui pela eternidade, que crê na salvação, onde Jesus disse: filhinhos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu esteja, vocês possam estar comigo também. Vamos adorar a Ele por um momento.